Me chamo Ivone Almeida. Nasci em 3 de março de 1958, no pequeno vilarejo de Santa Luzia do Norte. Um canto esquecido do interior de Alagoas. Ali, a terra era seca, o trabalho duro e as oportunidades quase inexistentes. Meu pai foi embora quando eu tinha apenas 5 anos, deixando minha mãe, Dona Lourdes, para cuidar de mim e dos meus 2 irmãos sozinha. Desde pequena, aprendi que a vida de pobre é feita de luta. Aos 8 anos, já ajudava minha mãe lavando roupas para as mulheres ricas da cidadezinha. Aos 12, ia para a roça catar algodão. A fome era uma velha conhecida, mas eu nunca deixei de sonhar com uma vida melhor. Aos 20 anos, em 1978, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Deixei minha mãe e meus irmãos para trás e peguei um ônibus para Recife. Não conhecia ninguém, não tinha para onde ir, mas a esperança era maior que o medo. A cidade grande me recebeu de forma cruel. Passei semanas dormindo em pensões baratas, até que consegui um emprego como empregada doméstica na casa de uma família rica do bairro. Graças. Meu salário era pouco, mas pelo menos eu tinha um quartinho nos fundos da casa. Foi ali, entre vassouras e panelas, que minha vida tomou um rumo inesperado. Em 1980, descobri que estava grávida. O pai? Um homem que preferiu desaparecer assim que soube da notícia. Mais uma vez eu estava sozinha, mas dentro de mim crescia uma nova razão para seguir em frente. Mal sabia eu que o destino estava prestes a me arrancar o que eu mais amava. As dores começaram no fim da tarde de uma terça-feira, no dia 12 de agosto de 1980. Eu estava varrendo o quintal quando senti uma pontada forte na barriga. Tentei ignorar, continuei meu serviço, mas logo veio outra, ainda mais intensa. Me apoiei na parede, sentindo o suor escorrer pela testa. Meu filho estava chegando. Minha patroa, Dona Eunice, não gostava muito de mim, mas naquele momento pareceu sentir pena. Mandou que seu motorista me levasse ao Hospital das Clínicas de Recife. A viagem foi longa e dolorosa. Cada solavanco do carro fazia meu corpo inteiro se contorcer. Quando cheguei, fui deixada na recepção como se fosse um fardo. Ninguém me acompanhou. Ninguém segurou minha mão. O hospital estava lotado. Mulheres gritavam em trabalho de parto. Enfermeiras corriam de um lado para o outro. Eu era só mais uma entre tantas. Uma mulher pobre que não podia exigir nada. Me colocaram em uma maca fria e o tempo passou arrastado. A dor aumentava, mas os médicos mal olhavam para mim. Quando finalmente fui levada para fora a sala de parto, já não tinha mais forças para gritar. Lembro de ver rostos embaçados ao meu redor. O suor queimava meus olhos. Empurrei de novo. Até que ouvi um choro, o som mais lindo que já tinha escutado. Tentei levantar a cabeça, queria ver meu bebê, mas então tudo ficou escuro. Quando acordei, uma enfermeira loira estava ao meu lado. Ela parecia nervosa, evitava meu olhar. E então, com a voz fria, disse as palavras que destruíram minha alma. Seu bebê não resistiu. Meu mundo desabou ali mesmo. Eu não queria acreditar no que aquela mulher estava dizendo. Meu peito subia e descia rápido, como se meu coração estivesse tentando sair do meu corpo. Meu bebê não resistiu? Não podia ser verdade. Eu tinha ouvido o choro dele. Me virei para a enfermeira e segurei seu braço com força. Pedi para ver meu filho. Implorei, mas ela apenas desviou o olhar. Disse que o hospital já tinha providenciado tudo e que eu precisava descansar. Meu corpo estava fraco, mas minha mente gritava. Como assim providenciado tudo? Perguntei onde ele tinha sido enterrado. Queria um lugar para rezar, para chorar minha perda. A enfermeira suspirou como se minha dor fosse um incômodo e disse que bebês que morriam no parto eram enterrados como indigentes, sem identificação, sem aviso às mães. Meu sangue gelou. Aquilo não fazia sentido. Nos dias seguintes, tentei obter respostas.
Pedi para ver os registros, perguntei a outras enfermeiras, mas sempre recebia olhares frios e respostas evasivas. Uma delas, uma mulher mais velha, segurou minha mão e disse baixinho para eu parar de insistir. Ali, coisas estranhas aconteciam. Era melhor eu seguir em frente. Mas como seguir em frente quando tudo dentro de mim dizia que meu filho estava vivo? Fiquei internada por mais 2 dias. Quando tive alta, saí daquele hospital com um vazio dentro de mim. Um buraco no peito que parecia impossível de preencher. Caminhei pelas ruas de Recife sem rumo, sentindo o vento bater no rosto, levando com ele meus sonhos, minhas esperanças. Eu queria lutar, queria respostas, mas o que eu podia fazer? Era só uma mulher pobre, sem família, sem ninguém para me ajudar. A única certeza que eu tinha era que, de alguma forma, eu nunca desistiria de procurar pelo meu filho. Eu não conseguia aceitar aquela história. Algo dentro de mim gritava que era mentira. Meu filho não tinha morrido. Eu o ouvi chorar. Passei a noite inteira acordada, revirando aquelas palavras na minha cabeça, tentando encontrar um jeito de descobrir a verdade. No dia seguinte, quando consegui me levantar, comecei a perguntar. Queria ver algum registro, falar com o médico que fez o parto, qualquer coisa. Mas todas as enfermeiras desviavam o olhar, murmuravam desculpas e diziam que eu precisava aceitar. Foi quando uma funcionária mais velha, que parecia ter pena de mim, me puxou para um canto e sussurrou algo que fez meu corpo inteiro gelar. Esse hospital não é lugar para pobre ter filho. Às vezes os bebês somem. Meu coração disparou. Perguntei o que ela queria dizer com aquilo, mas a mulher apenas apertou meu braço e disse para eu ir embora e esquecer. Mas como esquecer? Me escondi no corredor e fiquei observando, tentando entender o que estava acontecendo naquele hospital. Foi quando vi a enfermeira loira, Clara, entregando um bebê para um homem de terno. Ela olhou para os lados, conferiu um envelope grosso que ele lhe entregou e depois saiu apressada. Meu corpo inteiro tremeu. Meu filho não tinha morrido. Ele tinha sido roubado. Tentei correr atrás dela, mas fui barrada por um segurança. Gritei, implorei, mas ninguém me escutou. Clara desapareceu na multidão do hospital, levando com ela a única chance que eu tinha de ver meu filho de novo. Naquela noite, deitei na maca e chorei até não ter mais forças. Eu sabia que ninguém acreditaria em mim. Eu era só uma mulher pobre contra um sistema inteiro de gente poderosa. A única certeza que eu tinha era que, de um jeito ou de outro, eu ainda encontraria meu filho. Nem que levasse a vida inteira. Depois daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Passei meses indo ao hospital, tentando encontrar qualquer informação. Perguntei por Clara, mas me diziam que ela não trabalhava mais lá. Vasculhei papéis, conversei com outras mães, mas ninguém queria se envolver. Era como se aquele lugar tivesse sido construído para fazer mulheres como eu desaparecerem junto com seus filhos. Sem dinheiro e sem apoio, comecei a trabalhar como lavadeira e cozinheira para sobreviver. Mas minha mente nunca descansava. Em uma dessas casas onde trabalhei, escutei uma conversa entre 2 mulheres sobre bebês que eram vendidos para famílias ricas de São Paulo. Meu coração disparou. Perguntei mais, fingi curiosidade, e elas me contaram sobre um esquema de adoções clandestinas que acontecia há anos. Foi ali que tive certeza. Meu filho não estava morto. Ele estava em São Paulo. Passei os anos seguintes juntando dinheiro. Trabalhei sem descanso, lavei roupas, cozinhei, fiz faxina, tudo o que podia. A cada moeda que guardava, meu coração batia mais forte. Alguns anos depois, finalmente consegui. Comprei uma passagem de ônibus e deixei Recife para trás, levando comigo apenas uma mala surrada e um nome na cabeça. Clara Vasconcelos. São Paulo era um mundo diferente de tudo que eu conhecia. O barulho, o movimento, a pressa das pessoas. Me senti pequena diante daquela cidade gigante.
Mas eu não tinha medo. O que era o medo diante da dor de uma mãe? Eu não sabia por onde começar, mas uma coisa eu prometi a mim mesma. Eu não sairia daquela cidade sem saber o que aconteceu com o meu filho. São Paulo me engoliu de um jeito que eu nunca imaginei. Eu cheguei cheia de esperança, mas logo entendi que a cidade não tinha tempo para quem vinha de longe, sem nada. Consegui trabalho como empregada doméstica na casa de uma família no bairro da Muca. O salário era pouco, mas pelo menos eu tinha onde dormir e o que comer. Nos primeiros meses, minha única preocupação era sobreviver. Mas sempre que eu via um menino na rua, na idade que meu filho teria, meu coração apertava. Será que ele estava ali, perto de mim, vivendo uma vida sem saber que sua mãe nunca deixou de procurá-lo? Às vezes acordava no meio da noite chorando, sentindo um vazio impossível de preencher. Foi então que, em uma das casas onde trabalhei, ouvi um nome que me fez congelar. Enquanto servia o café da manhã, minha patroa folheava uma revista e comentou sobre uma enfermeira envolvida em um escândalo de adoção ilegal nos anos 80. Meu corpo inteiro se arrepiou quando ela disse o nome: Clara Vasconcelos. Corri para ler a matéria e lá estava a confirmação do que eu já sabia. Clara fazia parte de um esquema que vendia bebês para casais ricos. O nome de alguns compradores estava sob investigação, mas não haviam sido divulgados. Meu coração disparou. Se Clara estava envolvida, meu filho podia estar entre aqueles bebês roubados. Eu precisava descobrir mais. Naquela noite, rezei pedindo forças. O destino tinha me colocado naquele lugar por um motivo. E se a justiça dos homens nunca viesse, eu mesma encontraria meu filho, nem que fosse a última coisa que eu fizesse. Depois daquela notícia, minha cabeça não descansou. Eu precisava encontrar Clara. Precisava arrancar a verdade dela. Passei dias perguntando por ela, rodando pela cidade, indo a hospitais, clínicas, qualquer lugar onde pudesse conseguir alguma informação. Mas era como se ela tivesse desaparecido. Foi então que, em uma manhã de domingo, enquanto voltava do mercado, ouvi um nome que fez meu coração parar. 2 homens conversavam na calçada sobre um empresário bem-sucedido, chamado André Monteiro, dono de uma rede de restaurantes de luxo. Disseram que ele era um homem frio, de origem desconhecida, adotado por uma família rica de São Paulo. Meu corpo inteiro estremeceu. Corri até uma banca de jornal e procurei seu nome. Quando vi sua foto estampada na capa de uma revista de negócios, senti minhas pernas fraquejarem. Ele tinha os meus olhos. Eu precisava chegar até ele, mas como? Não podia simplesmente aparecer dizendo que era sua mãe. Quem acreditaria em uma mulher pobre, sem provas? Passei semanas tentando descobrir onde ele morava, onde trabalhava, até que uma oportunidade apareceu. Descobri que uma das casas onde ele morava precisava de uma nova empregada. Descobrir onde André morava não foi difícil. Os jornais falavam sobre sua fortuna, os negócios da família Monteiro, os eventos luxuosos que ele frequentava. Ele vivia em uma mansão no bairro dos Jardins, um dos mais ricos de São Paulo. Mas como eu chegaria até ele? Não podia simplesmente bater na porta e dizer: "Sou sua mãe." Ele me tomaria por uma louca. O destino, porém, parecia querer me colocar naquela casa. Alguns dias depois, ouvi uma conversa entre 2 mulheres no mercado. Falavam sobre uma empregada que tinha sido demitida por um empresário arrogante que ninguém suportava. Meu coração acelerou. Perguntei discretamente sobre o nome do patrão, e quando ouvi André Monteiro, soube que era minha chance. Descobri onde ficava a agência de empregos que selecionava funcionários para a casa dele, e fui até lá. Disseram que ele buscava uma nova empregada doméstica, mas que era um homem difícil, exigente, e que ninguém aguentava ficar por muito tempo. Para mim, nada disso importava. Eu só precisava de uma chance para entrar naquela casa. Na entrevista, me mantive humilde.
O administrador da casa me olhou de cima a baixo, perguntou se eu tinha experiência e logo me contratou. No dia seguinte, entrei pela porta dos fundos da mansão, me vesti com o uniforme e passei a viver dentro da casa do meu próprio filho. Mas ele não sabia quem eu era. Quando vi André pela primeira vez, tão perto, senti um nó na garganta. Ele era um homem feito, alto, forte, com um olhar sério e impenetrável. Tinha a postura de alguém que nunca precisou abaixar a cabeça para ninguém. E sem saber, olhou para sua própria mãe com indiferença. Espero que saiba o seu lugar. Não gosto de empregados que fazem perguntas demais. Engoli seco. Eu estava tão perto do meu filho, mas ao mesmo tempo, nunca me senti tão distante. Os dias naquela casa eram um tormento silencioso. Trabalhar para o meu próprio filho e não poder chamá-lo de filho era um sofrimento que eu jamais poderia explicar. Mas o que mais me doía era outra coisa. Descobrir que eu também tinha um neto. Gabriel, um menino esperto de 5 anos, vivia cercado de brinquedos caros, mas parecia sempre sozinho. A mãe, Carolina, passava mais tempo viajando do que em casa. André, rígido e ocupado, tratava o filho com a mesma frieza que tratava todos ao seu redor. Uma tarde, enquanto eu arrumava o escritório de André, encontrei uma pasta caída atrás da mesa. Meu coração disparou ao ver o que estava dentro. Era a certidão de nascimento dele. Lá estavam os nomes de Vicente e Helena Monteiro, como pais. E a data de nascimento era exatamente a mesma do meu filho. As mãos tremiam enquanto eu lia cada detalhe. Meu bebê nasceu no dia 12 de agosto de 1980, no Hospital das Clínicas do Recife. E ali estava aquele mesmo dia, aquele mesmo hospital. Era ele. Não havia mais dúvidas. O filho que me foi roubado estava ali, a poucos metros de mim. Mas eu ainda não podia dizer nada. Se eu quisesse recuperar meu filho, precisava de provas. E, acima de tudo, precisava descobrir se ele seria capaz de me aceitar depois de tanto tempo. Depois daquele dia, cada vez que eu olhava para André, meu peito doía. Ele era meu filho, meu bebê roubado. Mas não sabia disso, e o destino me colocou no pior papel possível, o de empregada da casa dele. Tentei me manter discreta, mas André parecia me desprezar cada vez mais. Um dia, enquanto servia o café da manhã, sem querer, derrubei um copo d'água sobre a mesa. O barulho do vidro quebrando fez Carolina, sua esposa, erguer os olhos com impaciência. Mas foi André quem explodiu. Mas que droga! Você é desastrada ou o quê? Não sabe nem segurar um copo? Fiquei paralisada, segurando a toalha molhada. Queria responder, queria dizer que não era qualquer empregada, que eu era a mãe dele. Mas engoli seco. Apenas abaixei a cabeça e comecei a limpar, sentindo meus olhos arderem. Gabriel, sentado ao lado, me olhava com pena. Naquela noite, quando eu recolhi as roupas no quintal, ele veio até mim segurando um desenho. Era um rabisco infantil de uma senhora de avental e um menino segurando a mão dela. É você e eu, vó Ivone. Senti um nó na garganta. Meu neto já me via como avó, mas meu próprio filho me via como um nada. Eu estava ali para servi-lo, mas acima de tudo, estava ali para lutar pela verdade. Mesmo que isso significasse suportar toda a humilhação do mundo. A humilhação daquele dia ficou marcada em mim, mas não foi a última. André parecia me odiar sem motivo. Para ele, eu era apenas uma mulher velha e insignificante. Alguém que estava ali para limpar e ficar calada. Uma manhã, enquanto eu varria a sala, ele chegou apressado e tropeçou no balde que eu usava para limpar o chão. O barulho da água se espalhando pelo piso ecoou pela casa. Meu coração gelou quando ele se virou para mim com os olhos cheios de fúria. Mas que inferno! Você é burra! Não pensa? Isso aqui não é sua casa. É meu trabalho. Se quer continuar aqui, trate de não atrapalhar. As palavras cortaram minha alma. Meu filho me chamando de burra. Meu filho dizendo que aquela não era minha casa. E ele estava certo. Eu era uma empregada. E ele era um homem poderoso,
que nunca aceitaria que sua mãe verdadeira estava ali, humilhada diante dele. Segurei as lágrimas e abaixei a cabeça. Apenas murmurei um pedido de desculpas e corri para limpar a bagunça. Mas no fundo, algo dentro de mim gritava. Eu precisava de forças para continuar, porque a verdade ainda não podia ser dita. Naquela noite, Gabriel veio até a cozinha e me entregou um biscoito. Não fica triste, vó Ivone. Papai sempre fica bravo, mas eu gosto de você. Abracei aquele menino com todo o amor que eu não podia dar ao meu próprio filho. Eu aguentaria qualquer humilhação, mas nunca desistiria de mostrar a verdade. A raiva de André por mim parecia crescer a cada dia. Tudo o que eu fazia o incomodava. Se a comida estava fria, ele reclamava. Se a casa estava silenciosa, ele reclamava. Se Gabriel ficava perto de mim, ele reclamava. Mas eu suportava tudo, porque ainda não era o momento de revelar a verdade. Numa noite de sexta-feira, a família se preparava para um jantar importante. Eu estava na cozinha terminando de arrumar a bandeja, quando ouvi Carolina gritar da sala. O tapete da entrada estava manchado. Corri para ver o que tinha acontecido e, sem querer, pisei onde não devia. Foi o suficiente para André explodir. Você não presta nem para limpar uma casa. É uma incompetente. Não quero você aqui nem mais um dia. Pegue suas coisas e suma da minha casa agora. Senti meu peito rasgar. Meu filho me expulsando como se eu fosse um lixo. Gabriel assistia a tudo com os olhinhos arregalados, segurando o braço do pai. Ele me olhou com tristeza e meu coração doeu ainda mais. Quis implorar, gritar que eu era a mãe dele, mas apenas baixei a cabeça e fui até o quarto pegar minhas poucas coisas. Saí daquela casa com uma mala pequena e uma dor imensa. Andei pelas ruas sem rumo, sentindo a humilhação queimar dentro de mim. Mas então, no meio daquela dor, fiz uma promessa. Eu voltaria. E da próxima vez, voltaria com a verdade nas mãos. Os dias seguintes foram de luta. Eu não tinha mais emprego nem onde ficar. Mas minha missão estava clara. Passei noites inteiras revirando arquivos em cartórios, perguntando por registros antigos, tentando encontrar qualquer prova que confirmasse que meu filho foi roubado. Foi então que um antigo amigo, seu Manuel, um funcionário aposentado do cartório, decidiu me ajudar. Quando contei minha história, ele ficou em silêncio por um instante e depois foi até o fundo do escritório. Voltou segurando um envelope amarelado pelo tempo. Você tem certeza de que o nome dele é André Monteiro? Meu coração quase parou. Quando abri o envelope, minhas mãos tremeram. Ali estavam 2 certidões de nascimento. A primeira, emitida pelo hospital em 1980, sem nome de pais. A segunda, feita meses depois, registrando Vicente e Helena Monteiro como pais biológicos. A prova de que meu filho foi roubado estava ali, na minha frente. Mas eu precisava de mais. Precisava encontrar a mulher que fez tudo isso. Clara Vasconcelos. Depois de dias perguntando por Clara, finalmente consegui uma pista. Uma antiga colega de hospital me disse que ela vivia sozinha, em um bairro afastado. Peguei o endereço e fui até lá. Meu coração batia forte. Eu esperei mais de 30 anos por esse momento. Bati na porta com força. Esperei. Quando a porta se abriu, vi uma mulher envelhecida, de cabelos brancos. Mas os olhos ainda eram os mesmos. Clara Vasconcelos. Ela me olhou sem me reconhecer. Quem é você? Perguntou com a voz cansada. Eu travei. Tantas vezes imaginei esse encontro. Mas agora que estava diante dela, um turbilhão de emoções me tomou. Respirei fundo e disse: Eu sou Ivone Almeida. Você roubou meu filho há 35 anos. O rosto dela empalideceu. Ela tentou fechar a porta, mas eu segurei. Eu tenho provas, Clara. Você vendeu meu bebê para uma família rica. E agora você vai me contar tudo. Ela tremeu. Seus olhos fugiram dos meus. Mas eu vi o medo ali. Pela primeira vez, senti que a verdade estava ao meu alcance. Mas será que meu filho estava pronto para ouvi-la?
Clara ficou imóvel por alguns segundos. Seus olhos cansados passaram pelos documentos nas minhas mãos e, pela primeira vez, percebi uma sombra de arrependimento em seu rosto. Mas arrependimento não apagava o que ela fez. Não devolvia os anos perdidos, nem curava a ferida que carreguei por toda a vida. Ela desviou o olhar, talvez para não encarar a verdade que sempre soube, mas escolheu ignorar. O silêncio entre nós era pesado. Eu queria gritar, acusá-la, exigir que sofresse como eu sofri. Mas nada que eu dissesse traria meu filho de volta para mim. A dor que sentia ao ser enganada naquela noite de 1980 nunca desapareceu. Apenas se transformou em um buraco dentro do meu peito. E agora, diante da mulher que destruiu minha vida, percebi que esse buraco nunca seria preenchido. Os anos passaram e meu filho cresceu longe de mim. Ele aprendeu a chamar outra mulher de mãe. Foi criado como um estranho, sem saber que uma parte de sua história foi arrancada à força. Eu lutei, procurei, me humilhei, mas o destino me fez esperar mais de 3 décadas para encontrar as respostas que sempre soube no fundo do meu coração. Meu filho estava vivo, mas ele não era mais meu. Clara fechou os olhos, como se o peso de tudo estivesse finalmente caindo sobre ela. Mas não havia mais nada a ser dito. Eu já tinha a verdade e sabia que a parte mais difícil ainda estava por vir. Olhei para os papéis uma última vez, respirando fundo. Depois de tantos anos, eu estava prestes a enfrentar o homem que, sem saber, um dia foi o bebê que embalei no ventre com tanto amor. Levantei-me da cadeira sentindo meu coração bater forte. O que aconteceria agora? Meu filho acreditaria em mim ou me expulsaria de sua vida como se eu fosse uma desconhecida qualquer? O medo tentou me paralisar, mas eu não tinha mais tempo a perder. Tudo o que vivi me trouxe até aqui, e eu enfrentaria o que viesse. O vento frio da noite soprou em meu rosto quando saí daquela casa. A cidade de São Paulo brilhava ao fundo, indiferente à minha dor. O caminho até a verdade estava traçado. Agora restava saber se meu próprio filho estava pronto para escutá-la. A noite estava fria quando parei diante da mansão de André. Meu coração batia forte, mas minhas mãos não tremiam. Por mais que o medo tentasse me consumir, eu não podia mais recuar. Depois de tudo que vivi, tudo que suportei, eu precisava olhar nos olhos do meu filho e contar a verdade. Toquei a campainha e esperei. Um dos funcionários me atendeu com um olhar desconfiado, pronto para me mandar embora. Mas antes que pudesse falar, tirei os documentos da bolsa. Minha voz saiu firme, sem hesitação. Pedi que chamasse André. Disse que era um assunto que mudaria sua vida para sempre. Algo no meu tom fez com que ele hesitasse. E então, depois de alguns minutos de espera, meu filho apareceu. O olhar que ele me lançou foi de pura impaciência. Ele provavelmente achava que eu estava ali para pedir desculpas, talvez implorar pelo emprego de volta. Mas quando entreguei os papéis em suas mãos, sua expressão mudou. Primeiro, confusão. Depois, descrença. E então, o silêncio. Vi seus olhos percorrerem cada detalhe dos documentos, cada data, cada prova de que ele não era quem pensava ser. O ar ao nosso redor ficou pesado. André fechou os punhos, respirou fundo, mas não disse nada. Ele apenas me olhou como se estivesse vendo um fantasma, como se tudo dentro dele estivesse desmoronando. Naquele instante, soube que a verdade havia finalmente encontrado seu caminho até ele. Eu esperei tanto por aquele momento. Mas agora que ele havia chegado, não sabia o que fazer. Será que meu filho me aceitaria depois de tantos anos? Será que ele conseguiria me chamar de mãe? Ou será que, para ele, eu continuaria sendo apenas uma empregada que ousou invadir sua vida? Eu passei a vida inteira esperando por esse momento. Anos de busca, de sofrimento, de dúvidas. Agora meu filho finalmente sabia a verdade. Mas será que ele estava pronto para aceitá-la?
Será que depois de tudo, ele conseguiria me chamar de mãe? Aquela noite mudou tudo, mas minha história não acabou ali. Muita coisa aconteceu depois. E se vocês quiserem, posso voltar outro dia para contar o que aconteceu depois que André descobriu quem realmente era. E qual foi sua reação ao olhar para mim e perceber que sua mãe verdadeira sempre esteve ao seu lado. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal para não perder a continuação. E me diga nos comentários de onde você está ouvindo minha história. Até mais, minha amiga!